21 de dezembro de 2025. Leitura de Provérbios, capítulo 21. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Nesse canal, todos os meses nós fazemos a meditação no livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro que nos traz conselhos que nos ajudam a tomar decisões inteligentes em nossa vida em todas as áreas. O livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia e você meditar e colocar em prática durante 5 anos, fazendo isso todos os meses, você consegue prosperidade na sua vida. Porque um ano tem 12 meses, 5 anos você tem 60 meses. Se você realiza a leitura de Provérbios todos os meses e você aplica isso na sua vida, depois de 5 anos você aplicou, cresceu, aperfeiçoou, desenvolveu durante 60 vezes tudo aquilo que Provérbios ensina. Então, que você entre nesse projeto de meditar todos os meses em Provérbios. Nos meses que você tem 30 dias, você deixa para ler os capítulos 30 e 31 no dia 30, e no mês de fevereiro você pode ler os capítulos 1 e 2 no dia 1º, 8 e 9 no dia 7 e 30 e 31 no dia 28. Os capítulos 1 e 2 têm uma relação entre eles. Por isso que você pode ler os capítulos 1 e 2 juntos. Os capítulos 8 e 9 falam sobre sabedoria. Então, se você ler os capítulos 8 e 9 em conjunto, você também não tem nenhum prejuízo. Agora, os capítulos 30 e 31 são capítulos totalmente diferentes. O 30 fala sobre os mistérios de Deus e o 31 fala sobre as virtudes de uma boa mulher. Mas são capítulos diferentes, mas quando você está em fevereiro e nos meses com 30 dias, você pode fazer essas leituras do capítulo 30 e 31 para poder completar a leitura de Provérbios todos os meses. Provérbios capítulo 21 fala sobre a soberania de Deus, que muitas vezes nós fazemos tudo o que nós podemos, nós nos dedicamos, nos esforçamos, mas muitas vezes nós não conseguimos um certo resultado porque nós nos esquecemos de respeitar a soberania de Deus. Existe uma relação do capítulo 21 com o capítulo 16 de Provérbios. O capítulo 16 é um capítulo que fala sobre planejamento. Vamos voltar aqui para o capítulo 16, porque isso vai nos ajudar a entender melhor Provérbios 21. Provérbios 16 fala que as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Hoje é dia 21 de dezembro e talvez você esteja aí pensando, por que que os meus planos não deram certo? Você colocou os seus planos na mão de Deus no começo desse ano? Então que você use as suas decepções, as suas frustrações, aquilo que não deu certo, para colocar agora, nesses últimos dias desse ano, na mão de Deus, para que você comece um novo ano tendo o direcionamento dele. Veja o versículo 2. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Será que a sua intenção estava alinhada com o propósito de Deus para a sua vida? Porque você pode pensar que o que você faz está certo. Você pode pensar que vai ser bom para você escolher o seu caminho, mas o Senhor julga as suas intenções, as suas motivações. Versículo 3. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Tem uma outra versão que diz assim:
Confie os teus planos ao Senhor, e Ele estabelecerá os seus pensamentos. Então essa outra versão, eu até acho que essa outra versão, que é a Almeida Revista e Corrigida, é melhor, porque ela fala assim: peça ao Senhor, confie os teus planos ao Senhor, e Ele estabelecerá os seus pensamentos. Ou seja, aqui nós estamos lendo a Bíblia nesse mês na NTLH. NTLH significa Nova Tradução na Linguagem de Hoje. É uma Bíblia que usa uma linguagem mais atual, mas às vezes essa tradução não traz o sentido mais original do texto. Se você ver aqui, vamos entrar aqui na Almeida Revista e Corrigida. Aqui nós estamos na outra versão da Bíblia. Aqui nós estamos em Provérbios, capítulo 16, na versão Almeida, Revista e Corrigida. Nessa versão, nós lemos aqui: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. 2. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Mas o destaque da Almeida, Revista e Corrigida é aqui no versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Esse versículo 3 aqui na Almeida, Revista e Corrigida, fala que quando você confia os teus planos a Deus, Deus ele coloca os pensamentos em você. Ele coloca os pensamentos, o direcionamento para que você consiga acertar o caminho. Então, voltando ali para a NTLH agora, aqui no versículo 3, nós vemos que nessa versão, ele fala: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Mas o texto original fala sobre isso, que vai dar certo porque Deus vai estabelecer os seus pensamentos. Então, depois que nós lemos esses 3 versículos aqui, esses 3 primeiros versículos de Provérbios 16, nós podemos começar a entender Provérbios capítulo 21. Que Provérbios capítulo 21 fala a respeito da soberania de Deus. O 16 fala sobre colocar os planos na mão de Deus. O 21 fala sobre a soberania de Deus. Veja o 21, versículo 1. Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Deus está dizendo assim: às vezes você cria um projeto e você depende de alguém. Controlar a mente de um rei aqui tem o sentido de que às vezes você depende de um sócio. Às vezes você depende de alguém para aceitar a sua proposta de negócio. Talvez você depende da aprovação do banco para liberar um recurso para que você possa começar o seu negócio. Talvez você precisa, trazendo esse versículo para dentro do relacionamento conjugal, às vezes você precisa que o seu marido concorde com aquilo que você está querendo fazer agora para o próximo ano. Talvez você precisa da aprovação da sua esposa em relação a alguma coisa. Talvez você que é filho precisa de uma aprovação do seu pai ou da sua mãe para você poder fazer um intercâmbio no exterior ou para de repente você fazer algum projeto que você depende da aprovação deles. De repente cursar uma faculdade em uma outra cidade, em outro local, ou de repente na casa do seu tio, da sua tia. Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Deus criou os rios, os mares, e assim como a correnteza de um rio é muito forte, e Deus controla o rio, ele consegue controlar a mente de um rei. Talvez, trazendo esse versículo para o contexto da justiça, você tem um processo trabalhista ou um processo que está há muito tempo parado e de repente está dependendo da aprovação do juiz, que não julga a sua causa. Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Talvez você teve a sua causa julgada pelo juiz de primeiro grau e aí você não teve sucesso e o seu advogado entrou com um recurso. E aí você agora está pensando, será que o recurso vai mudar a decisão? Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei, controlar a mente do tribunal, é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Então veja, Deus ele tem soberania.
Por isso que nós lemos primeiro o capítulo 16, para lembrar que nós precisamos colocar os planos na mão de Deus e confiar nele. E se buscamos a resposta da boca do Senhor, fica bem mais fácil de conseguirmos respostas favoráveis e fica mais fácil de conseguirmos fugir dos caminhos errados, porque quando você planeja com Deus, fica mais fácil. Mas o capítulo 21 hoje fala: Deus, ele tem soberania, ele governa todas as coisas. Versículo 2: se você pensa que tudo que faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Percebe que esse versículo 2 ele repete o versículo 2 de Provérbios 16? Porque ele está dizendo assim: se você pensa que tudo que você faz é certo, lembre que o Senhor julga suas intenções. Lembre que Ele vai colocar uma barreira na sua frente para que você não consiga realizar um projeto que não é da vontade dele para a sua vida. Porque as pessoas pensam, Deus tem que fazer a minha vontade. Não, Ele faz a vontade dele. Ele faz o que é melhor para nós. Então, se você está chegando hoje, no dia 21 de dezembro, com alguma frustração, com alguma decepção, lembre de Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas, também as coisas que não aconteceram como você esperava. Uma porta que Deus fecha significa que Ele tem outras para abrir a você. Lembre de Apocalipse 3. Lá está escrito que a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a porta que Deus fecha também ninguém vai abrir. Então Deus, ele, versículo 2, se você pensa que sabe que tudo o que você faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Versículo 3, faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Tem pessoas que querem entrar com barganha com Deus. Elas pensam assim: Deus, eu vou dar uma oferta de X, então o Senhor vai fazer a minha vontade, porque esse X que eu dei para a igreja é muito para mim. É um sacrifício muito grande. Deus não está interessado no quanto você vai dar a Ele na igreja. Ele é o dono do ouro e da prata. Ageu capítulo 2, versículo 8, Deus falou para o seu povo assim: eu sou o dono do ouro e da prata. Então ninguém compra a Deus. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. O que Deus quer de você é que você faça o que é direito e o que é justo. E o que é direito? É que você confie nele primeiro, é que você coloque todos os seus planos nas mãos dele, que você fale com ele em oração, que você consulte a ele primeiro. E que você obedeça a ele. Quando ele fala não, é não. Não siga, porque se você for avante, você vai encontrar uma barreira colocada pelo próprio Deus para te conduzir novamente para o caminho certo. Versículo 4. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Então, se você pensa, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, se Deus não der, eu dou o meu jeito. Você viu aqui no versículo 1 que para o Senhor Deus controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Assim como ele pode controlar a mente do rei, do juiz, do seu marido, da sua esposa, do seu pai, de quem quer que seja, para abrir a porta para você, para Deus também é muito fácil controlar a mente do juiz para julgar a causa dizendo que você não tem o direito quando você faz a coisa errada. Para Deus também é muito fácil ele fechar o coração do seu marido, da sua esposa, dos seus pais, para que não seja feito aquilo que você espera. Então Deus é que é soberano. Então os maus são dominados pelo orgulho. Você pensa que eu faço, eu dou um jeito, vamos criar aqui uma estratégia para convencer o marido, convencer a esposa, convencer os pais, convencer o juiz para ser feito como eu quero. Se você pensa assim,
Você está sendo mau. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade. E isso é pecado. Pecado significa errar o alvo. Então muitas pessoas dizem, é pecado beber, é pecado fumar, é pecado adulterar, é pecado se prostituir. Não é que isso é pecado porque quem bebe destrói a sua saúde. Quem fuma faz a mesma coisa. Quem adultera acaba perdendo a confiança dentro do seu relacionamento, acaba destruindo a confiança do cônjuge, a unidade familiar, acaba gerando muitas vezes o divórcio, gerando filhos que depois ficam longe do pai, longe da mãe. Então é pecado porque você desvia o alvo da felicidade, o objetivo da felicidade. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade. Isso é pecado. Versículo 5. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Quem planeja com cuidado, vamos lembrar de Provérbios 16. Quem planeja colocando Deus em primeiro lugar, tendo cuidado de falar a respeito dos seus projetos com Deus, vai ter fartura. Quem planeja com cuidado, quem planeja com sabedoria, quem planeja com o direcionamento de Deus, com a aprovação dele, com fazendo a coisa com honestidade, seguindo com a justiça, quem planeja com esse cuidado vai ter a fartura. Mas o apressado acaba passando a necessidade. Aquele que quer fazer pela própria vontade, esquece de colocar a Deus, faz sem planejamento, acaba passando a necessidade. Versículo 6. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal. Então veja, a riqueza que é ganha desonestamente. Deus é soberano e quando você é desonesto, você acaba recebendo o castigo pela desonestidade. A pessoa pode até lucrar durante um tempo, mas depois, lá na frente, ela acaba tendo prejuízo. Ela acaba sempre na insegurança. É uma armadilha mortal. 7. Os maus são destruídos pela sua própria violência, porque se negam a fazer o que é direito. O que é violência aqui? Violência é você forçar uma situação. Você forçar uma situação para fazer aquilo que você quer. Então os maus são destruídos pela sua própria violência. A pessoa força uma situação que não é para ser, para fazer alguma coisa errada por um caminho que não é bom, e ela se nega a fazer o que é direito. Ela vai ser destruída pela sua própria violência. Versículo 8. O culpado segue caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito. O inocente aqui é no sentido daquele que é puro, aquele que é sábio, ele faz o que é direito. Versículo 9. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. O versículo 9 fala a respeito das pessoas briguentas. A pessoa briguenta, ela cria confusão, ela cria guerra em tudo. Então o versículo 9 fala, é melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. O versículo 9 está dizendo assim, se você é uma pessoa briguenta, reflita a respeito das suas atitudes. Pare de brigar por tudo porque você está gerando uma situação insustentável dentro da sua casa. As pessoas perdem a paz quando você age dessa forma. Veja aqui o que diz Provérbios 17, no versículo 1. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Então veja, não adianta nada você ter uma mesa cheia de iguarias se você tem uma casa onde não existe paz, não existe sossego, não existe tranquilidade, onde as pessoas estão o tempo todo brigando. E aqui Provérbios 21, no versículo 9, ele fala justamente sobre isso. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Aqui entenda-se pessoa briguenta, às vezes é o marido que é briguento. Versículo 10. Os maus
têm fome do mal, eles não têm pena de ninguém. Então os maus praticam mal, eles não têm pena de ninguém. Se você conhece alguém que já passou a perna, já enganou alguém, já descumpriu o contrato, você sabe da fama dessa pessoa, não confie nessa pessoa. Não faça contrato com essa pessoa. Tem até pessoas, entrando aqui no outro assunto, que dizem o seguinte: eu não faço negócio com quem adultera. A pessoa que tem coragem, que não tem vergonha de adulterar, de trair a pessoa com quem dorme, é uma pessoa que facilmente vai ser desleal num contrato. Então eles perguntam, eles avaliam até a questão familiar, a vida da pessoa, como ela age com relação à fidelidade conjugal para contratar ou não com ela. Então os maus têm fome do mal, eles não têm pena de ninguém. Versículo 11: quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. O versículo 11 está dizendo: você precisa corrigir as pessoas que fazem coisas erradas. Se você é dono do seu negócio, da sua empresa, você precisa aplicar a advertência, a suspensão, a punição naquele que faz a coisa errada, para que os outros que não têm experiência aprendam a lição de que existe castigo, existe correção quando se toma um caminho errado. Quando você ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. O sábio, ele aceita a correção. Ele gosta de aprender. Nós temos falado sobre isso. Provérbios 12 fala sobre isso. Veja aqui Provérbios 12, versículo 1. Aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Então, quando alguém corrige você, aceite a correção e coloque isso na sua vida, porque isso vai trazer o bem para você mesmo. Agora o versículo 12. Então aqui o versículo 11, né, a parte final. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. Versículo 12. Deus que é justo, observa os maus e os faz cair na desgraça. Então veja, esse versículo 12 revela a soberania de Deus. Como nós estamos falando, o Provérbios capítulo 21, ele mostra a soberania de Deus. Deus que é justo, ele observa os maus e os faz cair na desgraça. Então, assim como Deus é soberano e ele faz o mal cair na desgraça, não caminhe no caminho do mal. Coloque os seus planos em Deus, faça o que é direito, como nós lemos aqui no versículo 3. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Faça o que é direito e justo, porque aqui no versículo 12, Deus que é justo observa os maus e os faz cair na desgraça. Deus se agrada quando você faz a coisa correta e ele favorece você, ele prospera você. Lá em Provérbios, no capítulo 3, eu não vou entrar aqui em Provérbios 3 agora para não alongar muito o vídeo, mas se você for lá em Provérbios 3, lá está escrito: se você observar os meus ensinamentos, você vai receber o favor de Deus. O favor de Deus é: você terá uma vida longa, com prosperidade e paz, com riquezas e honras. Isso está escrito em Provérbios capítulo 3, lá no versículo 16. Fala que a sabedoria vai trazer como recompensa vida longa de prosperidade com riquezas e honras. Então seja justo e você vai receber o favor de Deus. Você vai ser favorecido por Deus. Versículo 13. Quem recusar ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Então aqui está falando sobre atender as pessoas. Se Deus tem dado a você recursos, condições, você tem na sua mão e pode ajudar agora, então ajude. Lá em Provérbios 3, aqui em Provérbios 3, no versículo 27, nós lemos aqui, ó, sempre que puder, ajude os necessitados. Se você pode, Deus sabe que você pode.
Então ajude os necessitados. 28. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. Se você tem uma outra versão que diz assim: não diga ao seu vizinho volte amanhã, tendo-o tu na tua mão agora. Ou seja, se já está na sua mão, ajude a pessoa. Também tem Provérbios 11. Aqui em Provérbios 11, nos versículos 24 e 25. Veja que algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. As pessoas ajudam as outras e elas enriquecem, e as outras são econômicas demais, ou seja, são avarentas e acabam ficando cada vez mais pobres. Versículo 25: quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. Então, essa é a ideia. Deus vê quando você ajuda alguém e Ele também vai proteger você e guardar você quando você precisar. Voltando aqui para Provérbios 21, versículo 13, né? Então, quem recusar ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Versículo 14. Dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você e a raiva dele acabará. Então, o versículo 14 está dizendo que você pode usar do presente como uma forma de reconciliar com alguém. O versículo 14 está recomendando, orientando, aconselhando, dizendo: resolva os problemas. Se alguém está com raiva de você, se alguém está zangado com você, é porque alguma coisa você fez. Ou você fez errado e a pessoa ficou zangada com você, ficou com raiva, ou você fez com boa intenção, mas a pessoa não entendeu você. Mas quando você dá um presente em segredo, esse presente em segredo, às vezes, nem sempre é um presente literal. Pode ser o presente, sabe? Pode ser você chamar a pessoa para ter uma conversa, chamar a pessoa para um momento de um café, um almoço ou um jantar, onde você conversa com a pessoa face a face e esclarece as coisas. Às vezes, o presente é a pessoa vai dizer assim: eu esperava por esse momento em que você ia me chamar para conversar comigo face a face, esclarecer as coisas e deixar as coisas realmente esclarecidas. Às vezes a pessoa precisa não de um presente, algum objeto, alguma coisa, dinheiro ou algum bem. Às vezes o presente que a pessoa precisa para de você é só que você chame ela no canto e mostre que você tem consideração, respeito, que você quer deixar as coisas esclarecidas. E muitas vezes o presente de Natal, hoje é dia 21 de dezembro, às vezes o presente de Natal que o seu familiar, que a pessoa que é o seu amigo ou o seu colega de trabalho precisa, às vezes o presente é um telefonema, dizendo: olha, eu fiz errado mesmo. Me escuta aí, eu estou te ligando para dizer a você que eu quero esclarecer as coisas, que eu quero que você me perdoe. Versículo 15. Quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. Então, quando as pessoas são justas e julgam, os maus que fazem a coisa errada ficam com medo. E se você está fazendo alguma coisa errada, você deve ficar apavorado e deve ter medo de Deus. Porque Deus, Ele é soberano. O capítulo 21 fala sobre a soberania de Deus. Você pode até escapar da justiça dos homens, mas a justiça de Deus ela não falha. Em algum momento, Deus ele dá tempo para que as pessoas se arrependam. Mas se uma pessoa fica insistindo no mal, chega o momento em que Deus aplica o seu castigo. E é terrível quando o castigo de Deus vem sobre as pessoas. Versículo 16. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Então, quem se afasta do bom senso, nós lemos em Provérbios, no capítulo 6, na parte final, fala que aquele que sai com a mulher do próximo tem falta de juízo.
porque ele é como aquele que está tomando fogo no seu peito e que está querendo não se queimar. Ele está querendo andar sobre brasas, porque no dia que o marido descobrir, nenhum presente o convencerá. Então, quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Lá em Provérbios 6 fala especificamente sobre a questão do adultério. Mas quem se afasta do bom senso de fazer a coisa certa está caminhando para a morte. Quem se afasta do bom senso de pensar que pode se envolver com crimes, com coisas erradas e sempre sair ileso, sempre escapar, está caminhando para a morte. Está caminhando para a morte, pode morrer, porque pode ser descoberto pela polícia e no enfrentamento com a polícia pode perder a vida. Pode morrer, morre eticamente, moralmente, porque perde o senso de justiça. Pode morrer também espiritualmente, se morrer por uma questão de saúde ou por qualquer outro motivo, sem ter se arrependido, vai perder a sua salvação. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Versículo 17: quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. Então, as pessoas que gastam todo o seu dinheiro apenas no prazer e elas não pensam em investimentos, em aplicar os recursos que recebem, elas não seguem a orientação de Deus no sentido de que você deve aplicar os seus recursos em vários negócios, mas gasta tudo que tem para satisfazer os seus prazeres. Essa pessoa acabará pobre, ela nunca ficará rica, ela nunca terá prosperidade. Versículo 18: as pessoas honestas ficam livres da angústia e os maus sofrem em lugar dos bons. A ideia do versículo 18 é: as pessoas justas, honestas, corretas, verdadeiras, quando elas veem que alguma coisa está errada, elas não fazem. Então elas ficam livres da angústia, do medo de serem cobradas, de terem que pagar por alguma coisa de errado que fizeram. Então elas ficam livres da angústia, por exemplo, da Receita Federal descobrir a sonegação do imposto. A pessoa honesta, ela fica livre dessa preocupação. Agora, os maus sofrem em lugar dos bons. Os maus fazem as coisas erradas. E elas ficam dentro das ciladas. Elas ficam dentro do caminho errado, do caminho do mal. Então o versículo 18 está dizendo: faça a coisa certa. E você vai ficar livre de qualquer preocupação, não vai ter medo de nada, não vai ter angústia de nada. Agora os maus vão sofrer esse lugar de angústia, de mal. Versículo 19: é melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Então aqui esse versículo 19, ele reforça a ideia do versículo 9. O 9 fala que é melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. E o 19, ele fala que é melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Ou seja, do que viver com uma pessoa, né? Aqui fala de mulher, mas é a pessoa que vive reclamando da vida. A pessoa que vive reclamando da vida, que nada está bom para ela, é uma pessoa negativa, uma pessoa que não prospera. As pessoas que prosperam são pessoas que, quando vem um problema, elas procuram uma solução. Elas procuram uma resposta. Talvez você está com alguma coisa que não está dando certo. E será que você colocou esse negócio que não está dando certo nas mãos de Deus? Será que você planejou com Deus? Ou às vezes você está com raiva, reclamando da vida e dizendo: esse negócio não dá certo, mas não está dando certo porque você não colocou Deus na frente. E nós estamos falando de Provérbios 21. Provérbios 21 fala sobre soberania de Deus. Então,
Talvez não está dando certo porque você está fazendo do seu jeito, como você quer fazer. Mas se você fizer do jeito de Deus, as coisas vão mudar. Versículo. E se você vive reclamando dentro da sua casa, agora trazendo esse versículo 19 para relacionamento conjugal, você não vai conseguir nada só reclamando do seu cônjuge. Seja você marido ou seja você mulher. O versículo fala da mulher, mas pode ser o marido que é o reclamão. Pode ser também o filho que está reclamando de tudo que o pai, que a mãe dá. Honre o seu pai e a sua mãe. Nós estamos no dia 21 de dezembro, talvez você quer ganhar um presente que o seu pai e a sua mãe agora não podem dar. Mas nem por isso eles não amam você. E talvez você queira dar um presente para o seu pai ou para sua mãe, que você agora não pode dar e você está reclamando, dizendo assim: trabalhei tanto e agora não consigo fazer isso. Por que não dizer a Deus: Deus, me ajuda porque eu quero dar esse presente para o meu pai, para minha mãe, para o meu filho, para minha filha, e eu quero fazer isso por amor. Veja qual a motivação, por que você quer dar isso para o seu filho, para sua filha. Porque, veja, tem pessoas que idolatram o cônjuge, ou idolatram os pais, ou idolatram os filhos. Idolatrar significa colocar alguma coisa acima de Deus. Tem pessoas que colocam parentes, familiares, o cônjuge, o marido, a esposa acima de Deus. Deus não, ele não concorre com ninguém. Você não pode colocar pessoas à frente de Deus. Jesus disse uma vez que aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, não é digno de mim. Deus vem em primeiro lugar. E tem muitas pessoas que idolatram tanto o cônjuge que depois acabam se decepcionando. Tem notícias de pessoas que fazem, que caem em depressão, perdem a vida, dizendo assim: o meu marido foi embora, a minha esposa foi embora. Então não idolatre ninguém. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Versículo 20. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque ele gasta tudo o que ganha. Então aqui o versículo 20 fala sobre sensatez em relação à administração do seu recurso. Você deve... Como você tem administrado as suas finanças? Vou tocar aqui no assunto de Provérbios 3. Provérbios 3 fala aqui no versículo 9 e 10. Adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Na versão da Almeida, Revista e Corrigida, fala assim: honra a Deus com as tuas primícias e os seus depósitos e os seus celeiros ficarão cheios e você terá muito vinho. Então, aqui em Provérbios capítulo 3, no versículo 9 e 10, ele fala sobre dedicar a Deus aquilo que a sua terra produz de melhor. O produzir melhor, o texto original fala a respeito de oferecer os dízimos a Deus. Então, lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, está escrito para trazer os dízimos até a casa de Deus, porque o que é o dízimo? A 10ª parte dos seus ganhos, de tudo que você recebe, de você devolver a Deus para
que a obra de Deus possa alcançar mais pessoas para o reino de Deus. Então, dedique as primícias a Deus. Eu sei que esse é um tema que causa muita resistência para muitas pessoas que dizem que existem pastores que usam os dízimos para os seus interesses pessoais. Se você tem essa dificuldade, então fale com Deus. Faça uma prova de Deus, porque lá o texto de Malaquias, capítulo 3, no versículo 10, está escrito que se você devolve o dízimo, você pode desafiar a Deus. Depois você lê o texto. Eu não vou abrir aqui o texto de Malaquias 3:10 para não alongar o vídeo. Mas medite depois lá em Malaquias 3:10. Você vai ver lá que está escrito assim: Trazei os vossos dízimos à casa do Senhor, para que não haja falta de mantimento, e depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus. Então, o texto de Malaquias 3:10 fala de janela do céu. Quem pode abrir a janela é só aquele que está dentro da casa. Deus, ele promete abrir a janela do céu e derramar prosperidade. O texto que nós lemos de Provérbios 3, ali no versículo 9 e 10, fala que se você honrar a Deus com tudo que a sua terra produz, você terá fartura de cereais e abundância de vinho. Então significa que Deus, ele honrará você. Então aqui o versículo 20, o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Tem pessoas que gastam tudo o que ganham e elas esquecem do dízimo. Eu li esse texto de Provérbios 3, 9 e 10 e eu falei de Malaquias 3, 10 porque eu vivo essa experiência. Eu devolvo a Deus. O dízimo é algo que você devolve. Eu devolvo a Deus tudo que eu recebo, 10% de tudo que eu recebo. E Deus sempre abre oportunidades e recursos em todos os projetos que eu coloco nas mãos dele. E muitas vezes o recurso vem de oportunidades que ele abre, negócios que ele coloca no caminho, pessoas que vêm e trazem colaborações que você não pede de maneira nenhuma para a pessoa vem por conta própria. Então, e ela vem e oferece o recurso voluntariamente. Então, quando você busca a Deus, você devolve o que é de Deus, Deus, ele sabe que você fez a coisa certa e ele cuida de você. Faça uma prova. O texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 10 fala: Trazei os vossos dízimos e depois fazei prova de mim. Então você pode fazer uma prova. Se ele não abençoar a sua vida, então a palavra não aconteceu, você pode dizer a Deus: Deus, eu não vou devolver, porque isso não aconteceu comigo. Faça a prova com Deus. Versículo 21. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Então o versículo 21 está dizendo: se você agir com bondade e for direito, você terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. É a repetição de Provérbios capítulo 3. Se você seguir os ensinamentos, os mandamentos do Senhor, você terá a vida longa com riquezas e honra. Você terá, que é o Provérbios 3,16, você terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. 22. Uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiavam. Então veja, o versículo 22 fala que a sabedoria vence a força. Com sabedoria, você vence a força. Versículo 23. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Então, nós já falamos muito sobre as nossas palavras quando nós meditamos em Provérbios capítulo 15.
Então, eu não vou falar muito aqui sobre esse versículo. Aquilo que você fala impacta naquilo que você consegue, né? Então, assim, quem não acompanhou aqui a meditação ao longo do mês, acesse o vídeo de Provérbios capítulo 15, que Provérbios capítulo 15 fala sobre isso. O que você fala, como fala, quando fala, com quem fala. Versículo 24. Chamamos de zombador o homem vaidoso que trata os outros com orgulho e desprezo. Então, a pessoa que desonra os outros, diminui os outros, é uma pessoa zombadora. Uma pessoa que não respeita ninguém, faz piada com os outros. Se você vive fazendo piadas com pessoas acima do peso, pretos, japonês, calvos, baixinhos, ou por qualquer outra causa. As pessoas que gostam de zombar dos outros são vaidosas. São vaidosas. A palavra vaidoso vem de pessoa vã, pessoa que não tem valor, pessoa que acha que é superior em relação aos outros, porque a pessoa acha que pode fazer zombaria com outras pessoas. Às vezes pela condição econômica, pela condição financeira, por causa do carro que a pessoa tem, por causa do lugar que a pessoa mora, por causa da posição que a pessoa ocupa, por causa do lugar que a pessoa, da cidade que a pessoa mora. Saia disso. Mude o seu comportamento. As pessoas ficam machucadas, feridas em razão da forma como você trata elas. Trate as pessoas com amor, com respeito. Deus ama aquele que ama o seu próximo, que respeita o próximo. Versículo 25. O preguiçoso morre desejando muitas coisas porque se nega a trabalhar. 26. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter, mas a pessoa de caráter tem o que dar e dá com prazer. Então, versículo 26, 25 e 26 falam sobre a preguiça. Nós já falamos sobre a preguiça várias vezes ao longo do mês, então eu não vou falar aqui muito sobre a preguiça, mas apenas lembrar que o texto de Provérbios, capítulo 6, no versículo 6 até o versículo 11, falam que nós devemos prestar atenção nas formigas, porque elas não têm líder, não têm chefe, não têm superior, mas elas preparam tudo no verão para que no inverno elas tenham fartura. E então devemos olhar o exemplo das formigas e não depender de chefe, de superior, de alguém para dizer a nós o que fazer. Tem muitas pessoas que não têm iniciativa. Se não tiver alguém mandando nelas, elas não fazem o que tem que ser feito. Você é responsável pelo seu futuro, pela sua vida. Então, por que ficar de braços cruzados esperando pela vida, sendo que você pode fazer aquilo que precisa fazer para mudar a sua vida? O preguiçoso morre desejando muitas coisas porque se nega a trabalhar. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter. Ficar pensando em coisas, esse tempo aqui de Natal, é um tempo em que muita gente fica olhando. Eu queria aquele celular, eu queria aquele tênis, eu queria aquela roupa, eu queria isso, aquilo. Ao invés de pensar em coisas, pense em projetos. Pense em como eu posso prosperar, como eu posso ampliar os negócios, como eu posso ter mais negócios. Eclesiastes capítulo 11 fala que você deve empregar e se aplicar em vários negócios, porque você não sabe qual vai dar resultado e qual não vai dar. E você não sabe qual a crise que vai acontecer amanhã. Então leia depois Eclesiastes capítulo 11.
E lá em Eclesiastes 11 também está escrito assim: quem fica olhando para o vento, para o tempo, para o vento, para as nuvens, nunca vai semear. Então, pense nesses textos aí. Eclesiastes capítulo 11 fala sobre investir em vários negócios. Provérbios capítulo 6 fala a respeito de olhar para as formigas e ter iniciativa própria. Elas não têm superior, chefe, ninguém, mas elas aproveitam o verão. E sobre aproveitar o verão é: você que é jovem, aproveite a sua força, busque sabedoria, invista, procure aprender a empreender, procure ser dono de um negócio para que você receba os benefícios do seu estudo, do seu esforço, do seu plano. Lembre de Provérbios 16. Coloque Deus nos seus planos. Ele vai estabelecer os seus pensamentos. Ele vai mostrar a você o caminho. Versículo 27. Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. Então nós já falamos que Deus ele ama a justiça. O versículo 3 aqui fala: faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Deus quer que você obedeça, que você faça o que é direito e o que é justo. O 27. Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. Então tem aquela pessoa que oferece, faz barganha com Deus. Eu vou dar tanto em dinheiro para a sua obra, se o Senhor me der isso ou aquilo. Deus é soberano. Ele não aceita barganha. Ele detesta sacrifício de quem não dá a ele com amor. Inclusive, se você tem resistência com relação ao dízimo, não dê. Não dê nada. Nunca, nunca, nunca dê dízimo nem oferta se você não é confortável, se você não está convicto, se você não está convicta de que realmente Deus merece isso. Se você tem pensamentos de que o pastor é ladrão, a igreja vai roubar, não dê nada. Seja sincero, seja sincera com Deus. Diga assim: Deus, eu não consigo. Porque eu acho que eles vão roubar e vão fazer o mau uso do dinheiro, então eu prefiro não dar nada. Mas reflita numa coisa: se todos pensarem como você pensa, nenhuma igreja fica de pé. E nenhuma pessoa, não vai existir nenhum templo e nenhum lugar para que as pessoas possam entrar, sentar e ouvir a palavra de Deus. Existe desvio? Existe sim. Existem pessoas mau caráter? Existem sim. Em todos os lugares existem. Existem juízes honestos, juízes corruptos, existem empresários corretos, empresários desonestos, existem pessoas honestas e desonestas em todos os setores. Existem também pastores desonestos? Sim, eles existem. Mas eles precisam pegar uma grande parte do recurso e montar igrejas e colocar os bancos e colocar o ar-condicionado e pagar a conta de luz e pagar a conta de água e pagar a conta da internet e pagar a conta de telefone e remunerar os obreiros que estão dedicados a determinadas obras de administração. E enquanto tudo isso é feito e uma parte é desviada, aquela parte que está sendo aplicada para as portas estarem abertas está trazendo vidas para o reino de Deus. Você paga impostos e você sabe que muitos desses impostos são desviados por políticos corruptos. E mesmo assim, você paga os impostos. Então, fica esse parênteses aqui, mas nunca devolva dízimo e nunca dê oferta se você não está convicto de que você está fazendo isso para agradar a Deus e honrar a Deus. Não dê. É melhor que você não dê nada.
Porque se você der com essa, sem a convicção, você não receberá as bênçãos de Deus. Deus não precisa do seu dinheiro. Você pode ficar tranquilo e tranquila com relação a isso. Versículo 27. Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem. Se você devolve dízimo ou dá oferta pensando de forma negativa, pensando no lado do furto, do roubo dos pastores, Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem. Especialmente quando oferecem com más intenções. Essa segunda parte, quando a pessoa faz barganha com Deus. Eu vou dar isso, mas eu quero isso. Versículo 28. A testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. A testemunha falsa será condenada à morte. A testemunha falsa será condenada à morte moral. Tem países em que o perjúrio, que é o testemunho falso, leva a pena de morte, porque nesses países eles consideram que o perjúrio, que é fazer testemunho falso, é um crime contra o Estado e contra a confiança das outras pessoas. Então eles entendem que isso é muito grave. Mas no Brasil, né, falso testemunho é um crime, mas não leva à morte. Mas podemos dizer que a pessoa sofre a morte moral. Ela sofre a morte moral. Mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. Ou seja, a pessoa que fala de acordo com a justiça, que escuta bem, que presta um depoimento justo, a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. Versículo 29. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. O homem direito, ele tem confiança em si mesmo, ele sabe que ele fez tudo certo. Ele tem confiança no que ele fala, porque ele sabe que ele fez tudo certo. Agora o mal, ele só finge que tem. Versículo 30. O que o versículo 29 está dizendo, o mal só finge que tem é, se você faz as coisas erradas, você sempre vai ficar inseguro. Sempre vai carregar uma dúvida. Será que se descobrirem o que eu fiz, eu vou cair em uma situação ruim? Quem faz a coisa errada, ele fica sempre inseguro. Versículo 30. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. 31. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Esses últimos versículos reforçam a ideia de que Deus é soberano. Versículo 30. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. Então, se você usa sabedoria, inteligência e entendimento para construir o seu plano, o seu projeto, mas você não colocou Deus no seu plano, no seu projeto, para Deus, que é soberano, ele pode fazer com que o seu plano, que o seu projeto não dê certo, mostrando que é ele que é soberano e que você está sendo arrogante, orgulhoso, pensando que pode ter o controle da sua vida, como nós já comentamos aqui. Nós comentamos aqui no versículo 4. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Então, os maus são aqueles que dizem, eu posso, porque se eu usar, aqui voltando pro 30, se eu usar a minha sabedoria, a minha inteligência, o meu entendimento, eu vou conseguir. Mas o versículo 30 está dizendo, a sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. Aqui no versículo 30 eu lembrei do Titanic. Todos conhecem a história daquele grande navio que naufragou porque acabou se chocando com a ponta de um iceberg.
A história conta que as pessoas que projetaram o Titanic, quando estavam navegando ali, disseram: esse navio é tão forte que nem Deus pode derrubá-lo. E nós vemos que bastou que aquele grande navio chocasse com a ponta de um iceberg para que ele naufragasse. Então, o versículo 30, a sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. Versículo 31, os homens aprontam os cavalos para a batalha. O 31, ele fala de guerra, que as pessoas elas podem ser estrategistas, podem ser muito hábeis para a batalha, para as guerras. Mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Aqui no 31, eu lembro de Davi enfrentando Golias. Todos conhecem a história. Golias era um gigante. Alguns estudos falam que ele tinha quase 3 metros de altura. Mas Davi, que era um jovem, acabou vencendo Golias porque ele estava com Deus. Ele venceu Golias pela estratégia de Deus, mais uma vez mostrando a soberania de Deus. Então, que você possa colocar Deus na frente dos seus planos, que você tenha Deus na sua frente. Você que ainda não aceitou a Jesus, a Bíblia fala que você só pode chegar até Deus se você recebe Jesus, se você crer em Jesus, porque Jesus veio e morreu por toda a humanidade. Ele deu a vida dele e derramou o sangue dele na cruz para que todas as pessoas que acreditam e recebem ele tenham o perdão dos pecados, recebam o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, e tenham o nome escrito no céu no livro da vida. O livro da vida é o livro que será aberto no dia do julgamento final. Quem estiver com o nome registrado no livro da vida entra para a eternidade no céu com Deus. Mas os que não estiverem com o nome escrito no livro da vida serão julgados pelo livro das obras, que é o livro que tem todas as obras que você fez aqui na terra. Então, se você não recebeu a Jesus ainda, você quer ser filho de Deus e receber essas bênçãos, faça uma oração comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados e me recebe, Deus, como seu filho ou como sua filha. Escreve o meu nome no livro da vida para a eternidade e me dá o teu Espírito Santo para me guiar nessa vida até o fim. Em nome de Jesus, amém. Procure uma igreja que prega que toda adoração, oração deve ser feita exclusivamente a Jesus. E participe dos cultos, se batize nas águas e depois participe da ceia. Dentro da igreja você vai aprender sobre o batismo e sobre a ceia. E você não precisa adorar a nenhum anjo, santo ou imagem. O Salmo 115 fala que as imagens de escultura são obras das mãos dos homens. Têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não apalpam e pés que não andam. Todos os que os adoram serão como eles. Em outras palavras, serão sem vida. Então, deixe, se você tem alguma imagem, amuleto, escultura, anjo ou imagem, ou alguma coisa assim, coloque num saco, coloque fora da sua casa. Não se preocupe com nenhuma retaliação, porque são apenas objetos que não têm nenhuma vida. Jesus está vivo, ele escuta suas orações, ele é soberano e vai dar a resposta de tudo aquilo que você falar com ele. Ore a Deus e você receberá respostas de Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente. Estude Provérbios, medite em Provérbios, medite na palavra de Deus, que Deus vai te dar iluminação, clareza, sabedoria, entendimento e receba Jesus. Se você lembrou de alguém que ainda não recebeu a Jesus, se você lembrou de alguém que está
querendo a todo custo vencer, está se esquecendo de Deus, compartilhe esse vídeo para que essa pessoa entenda que Deus é que é soberano, Deus é que lidera a nossa vida e mostra os planos e os caminhos certos para todos aqueles que confiam nele. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente. Amém, amém.